galera não tem educação financeira. Aí vê aquela torneira aberta jorrando, sei lá, de repente eu ganhava 300, 200 reais por dia, 400 reais, num dia assim, muito fora da curva. Hoje eu saio de casa para fazer uma palestra e ganho 50 mil reais, 60, 70, 80 mil reais. Você tem um plano? Vamos lá. Como que funciona a escada do plano para alcançar o seu extraordinário? Por que as pessoas começam a antecipar as coisas? Por que nós queremos para ontem? Por falar em tempo, já que eu estou frisando nessa parada do tempo de Deus, tem algumas coisas no que tange a tempo que você pode fazer aí para melhorar o seu, ou para preservar o seu, né? Bora lá? Quadro? Também vocês gostam do quadro, né? Vamos lá, é o tempo. Tempo. Ô Rick, quase que essa ampuleta escapa da sua mão. Se escapa em plena live, você já pensou, essa parada cai aqui? Aí a gente ia fazer o seguinte, irmão, se essa ampuleta cai durante a live, não ia dar nada pra mim. Eu ia falar, identifique o erro, aceite que o erro é seu, corrija o erro e não cometa o erro novamente. Eu ia fazer isso, não tem essa parada de tumultuar. Não, a live é ao vivo, deixei a ampuleta cair, deu mole. Não, acontece. Ampuleta. Tempo. Eu uso pra ler. Passa rápido. Tá lá, e tá passando. Bora lá no quadro, sobre o tempo. O tempo, né? Tempo. Existem várias coisas no tempo. Primeiro existe um tempo de planejar, o que você quer fazer, né? Planejar. Tempo de planejar. Planejar o quê? Peraí, eu preciso ganhar algum dinheiro, eu preciso levantar um qualquer. Eu preciso sair desse marasmo que eu entrei aqui. O que eu vou fazer? O que dá para fazer aqui no bairro? Então, tempo para planejar. Aqui você vai precisar de tempo para planejar. Identificar alguma coisa que dá para fazer. Identificar se essa coisa que dá para fazer precisa de muito recurso, ou de pouco recurso, ou de recurso algum. Recurso que eu estou falando financeiro. Tem negócio que dá para fazer e que não precisa de recurso nenhum. Água, eu te alcanço daqui, tá? Não, mas tá meio longe, né? Melhor ficar perto, né? Peraí, galera. Deixa eu pegar aqui a minha caixa. Deixa eu pegar a minha água. Galera de Salvador, vocês estão sabendo que sábado tem Rick Chester aí em Salvador? Tropa de Salvador, vocês estão sabendo que sábado eu tô baixando aí pra uma palestra? Eu não deve estar sabendo, porque o ingresso já foi, né? A galera da Bahia é impressionante, cara. Vocês compram ingresso demais, tá maluco, irmão? A galera de Salvador compra ingresso demais. Sábado tem Rick Chester em Salvador e domingo tem Rick Chester Feijoada do Empreendedor. Charlinho, domingo nós estamos aqui, é nóis, hein? Então vamos lá. Eu trouxe a caixa para perto, porque a caixa tem que estar aqui, no tempo de Deus, mas a caixa aqui. Então, pra você identificar uma ideia, às vezes não precisa nem de dinheiro para começar um negócio. Às vezes você pode começar só com relacionamento. Às vezes você pode começar resolvendo o problema das pessoas e ganhando um qualquer para resolver problema. Você pode começar com pouquíssimos recursos. Ou você pode ser mais ousado e começar com muito recurso. Mas você precisa de tempo para planejar esse negócio. Planejar o negócio. Depois você precisa de tempo para executar o que você planejou. Executar o que você planejou. Você também vai precisar de tempo. O tempo de execução do planejamento. Primeira coisa, galera, não comece sem ter planejamento. Ontem eu falei muito sobre isso na aula que nós fizemos do curso ontem. Falei muito sobre isso. Não vou relatar aqui novamente, porque isso é conteúdo exclusivo de quem pagou o preço. Mas não comece sem planejamento. Inclusive, recebi muita mensagem ontem, o Anderson recebeu muita mensagem ontem da galera lá da tropa, por causa da aula da aula que nós tivemos ontem sobre protagonismo. Planeje. Mas não vou entrar nesse detalhe, não. Porque isso é conteúdo de quem pagou, né? Aí, planejou? Tem outro tempo para executar. O tempo de executar é sempre, porque você vai estar sempre executando. E quando você está no tempo de executar, não quer dizer que o planejamento já parou. Você tem que estar sempre planejando. Aí vem o tempo de executar. Quando você estiver executando, aí começa a entrar aquela parte boa que a gente busca no mundo dos negócios, que é o dinheiro, né? Ora ele entra em maior quantidade, ora ele entra em menor quantidade, ora ele não entra.
Mas nós planejamos e executamos para chegar no dinheiro para alcançar nosso propósito. Mais uma vez, vou repetir aqui. O dinheiro é o meio para algo. Quero fazer uma viagem? O dinheiro é como eu pago a viagem. Quero dar uma educação melhor para os meus filhos? O dinheiro é como eu pago essa educação. E por aí vai. O dinheiro é o meio. E o que nos leva a chegar no meio é planejar para errar menos e executar o planejamento para chegar nesse meio. O problema é que quando nós chegamos nesse meio, nós temos mania de começar a antecipar pequenas vontades. De repente, a sua missão, seu propósito é levar sua família para Orlando. É isso que você quer. Para isso você planejou, executou e chegou aqui no meio, né? No meio. O que é o meio? O dinheiro. Você planejou, executou e chegou no meio. Esse meio ainda não dá para levar a família para Orlando. Aí o propósito maior é esse, o sonho é esse. Só que aí, como ainda não dá para chegar na família, para levar a família para Orlando, você começa a meter os pés pelas mãos. Você chegou numa parte do mês, você fala, cara, já que não dá para você levar a família para Orlando, quer saber? Vou trocar o celular. Lançaram o Pro Max aí, 14, não sei o quê. 15 mil reais, vou comprar. Pronto, naquele momento ali você começou a executar o seu propósito, a exterminar o seu propósito, o sonho, por causa das pequenas vantagens do imediatismo. Ah, quer saber, cara? Vou colocar uns rodão no poçante. Começou a exterminar a possibilidade de você ir para Orlando. Porque você não entendeu que você tem que ir guardando pequenas porções, até que essas pequenas porções se transformem, chegue a ser uma quantidade bem maior, para que você tenha, assim, condição de levar os seus para Orlando. Você não consegue. Esse tempo aqui é o tempo mais complexo. É sobre tempo, tá? Não é sobre meio, não. É o tempo de... Pô, cara, deixa eu só separar isso aqui que eu coloquei sobre o meio. Tempo de... Como é que eu vou colocar a palavra aqui? Deixa eu ver. De planejar... Estou procurando um termo simples, porque eu gosto de escrever de maneira simples. Aí vai para o entendimento da maioria. Manter. Tempo de planejar uma estratégia para... Até colocar essa palavra grande. Manter o que você conquistou, que é o meio. Antes de curtir, antes de planejar a curtição, você tem que planejar o fato de se manter ali. Porque senão você vai meter os pés pelas mãos. Você tem que planejar para começar, você tem que se planejar para executar, você precisa se planejar para manter depois de ter executado. Isso antes de querer ir para Orlando, de querer comprar celular, etc. Você tem que ter esse planejamento. E a galera não tem. A galera não pensa no se manter. Você já percebeu que grande parte da galera que ganha, por exemplo, num jogo desse igual a Mega Sena, rapidamente está sem dinheiro? Você já percebeu que algumas pessoas que ganharam muito dinheiro na música, no futebol, no teatro, na televisão, vários deles hoje precisam de ajuda para o básico do básico? Já perceberam isso? Isso não é uma coincidência, tá? É porque a galera não teve nenhum tipo de planejamento. Esse negócio de não ser criado com educação financeira e de repente a torneira abrir, jorrar dinheiro na sua mão, é um perigo. É muito bom, mas é um perigo quando você não tem planejamento. 2 tipos de planejamento. O primeiro planejamento, o emocional. Que a galera começa a ganhar dinheiro, o que eles fazem? Joga fora o quê? Deixa eu pegar ela aqui. Começou a ganhar dinheiro, o cara fala, ó, mete o pé na caixa de isopor, quebra ela toda, fala, nunca mais. Nunca mais nem volto naquele lugar. Sofri tanto ali que eu não quero nem passar perto. Não fala comigo em isopor não, que eu tenho ira só de ouvir falar a palavra isopor. O povo é assim.
Começou a ganhar o dinheirinho, subiu um degrau desse tamanho aqui, ó. Nem é no lugar que eu cheguei, não. Um degrau. Nunca mais. Sangue de Jesus tem poder. Aí envolve Deus nessa parada, ó. Nem piso naquele lugar. Só de eu lembrar as lágrimas, o dia que eu não vendi, aí já começa a achar que o negócio tá validado. Porque não tem controle emocional. No meu caso, era uma caixa de isopor. No seu caso, poderia ser qualquer uma outra coisa. Uma maleta, uma máquina. Não joga fora, não. Guarda como memória afetiva do tempo das vacas magras. E que, se necessário for, você tá pronto para estar lá de novo. Então, a galera não tem esse emocional. Já começa daí, não tem esse emocional. E outra coisa, para além do emocional, de não jogar a caixa de isopor fora, de não jogar maleta, de não jogar o princípio da parada fora, a galera não tem educação financeira. Aí vê aquela torneira aberta jorrando, sei lá, de repente eu ganhava 300, 200 reais por dia, 400 reais, num dia assim, muito fora da curva, sei lá, numa situação específica, como por exemplo um Réveillon, um Carnaval, um dia atípico, tá? Ganhava lá 800 reais, talvez 1.000 reais. Isso era o dia que eu ganhava muito. Hoje eu saio de casa para fazer uma palestra e ganho 50 mil reais, 60, 70, 80 mil reais. Eu tenho que gravar uma publicidade. Eu vou gravar daqui a pouco aqui, eu gravo aqui a publicidade e de repente eu vou ganhar 100 mil reais. Cara, isso é um perigo. Um perigo, um perigo, um perigo para quem não entendeu que essa torneira simplesmente pode fechar. Simplesmente ela pode só fazer assim, ó. E eu não tenho, e não sou eu que abro a torneira, não. Sabe aquela parada do tempo de Deus? Mais uma vez, você aplica aqui. No tempo dele, ele abre a sua torneira. Mas como ele tá vendo que você não sabe lidar com a parada, ele fala, não, vou fechar, né? Porque não entendeu a missão. Não entendeu. Não se preocupou com validar, não se preocupou com planejar para se manter nesse lugar. Não se preocupou, eu vou ter que fechar essa torneira aqui. É por isso que você vê tanta gente metendo os pés pelas mãos, precisando de coisas muito básicas para se manter de pé depois de ter feito fortunas. Teve gente que fez fortuna. Alguns jogadores, os caras recebiam em dólar, em euro, fortunas. Então, uma vez na vida. Se essa galera toda, alguns jogadores, artistas, sei lá, cantores, etc., se essa galera toda tivesse controle emocional e não tivesse se distanciado tanto da sua caixa de isopor, talvez alguns deles conseguiriam dar outros passos e de repente até voltar a caminhar com tranquilidade, ao menos para o básico. Porque tranquilidade não tem a ver com ter milhão na conta, tranquilidade tem a ver com a dignidade de você poder entrar no mercado e escolher o arroz que você quer comer, o feijão que você quer comer, a carne que você quer comer, o iogurte que você quer para o filho, o leite que você quer levar, a fruta, a mistura. Se você nasceu numa outra realidade, tudo que foge de arroz e feijão é mistura, tá? Na nossa realidade a gente chamava de mistura essa parada. Dignidade é isso. Você poder chegar na sua casa, de repente você paga aluguel, mas você não ter que chegar de madrugada para ver se a dona tá lá te esperando, aí você entra devagarzinho, destranca a porta devagar para a dona do barraco não ver, o proprietário do aluguel não ver. Aí no outro dia você sai até mais cedo para ver se ele não te vê. Você ter a dignidade de poder chegar meio-dia, tossir, abrir a torneira, ligar o som porque seu aluguel tá em dia. Não é ter milhão na conta, não. Ter milhão na conta é uma outra parada. Educação financeira, conseguiu porcionar, fez reserva, investimento, por aí foi. Ter milhão é por aí. Você vai chegar assim. Então, a galera não teve controle emocional para manter perto a caixa de isopor e também não teve controle emocional para desenvolver educação financeira para entender que a torneira poderia fechar a qualquer minuto. Isso é muito perigoso. A galera não teve isso aqui, ó. Tempo de planejar uma estratégia para se manter na parada. Não tem estratégia para se manter. Sua estratégia é só para vender. A sua estratégia é só para identificar o público-alvo. A sua estratégia é só o propósito. Não, você tem que se manter. Depois que você consegue se manter, depois que você consegue validar o fato, não, agora eu sei já, todo dinheiro que chega na minha mão, eu dou essa porcionada aqui, como o Rick falar, a parada da regra de 3 e tal. Já estou guardando o meu, já estou conseguindo respirar sem ajuda de aparelho, tá tudo certo no que eu estou fazendo. Aí sim, você vai pro tempo. Deixa eu separar isso aqui. O tempo de curtir. Tempo de curtir.
Porque existe o tempo de curtir, né? Porque senão também aí não compensa. Porra, vou fazer esse corre todo e não vou curtir? Então não funcionou. Tem o tempo de curtir. Agora, se você curtir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ferrou. Ferrou. O tempo de curtir é cá embaixo. E só para você saber, você tem que ser feliz todo dia, tá? Você tem que ser feliz pelo simples fato de estar planejando, você já tem que ser feliz. Tem que se sentir feliz. Tem que ser uma curtição para você planejar. Quando você está planejando, você não tem dinheiro. Mas você tem que curtir aquilo. Felicidade é isso. Não é quando o dinheiro chega, não. Depois você tem que curtir o fato de estar executando. Ainda não tem dinheiro, mas você já está executando. Então você já passou de fase. Curte essa fase. Você tem que curtir cada fase desse jogo. Depois você tem que curtir a ideia de aprender a se manter, de buscar um planejamento para se manter ali. Tem que ser felicidade, tem que fazer isso com felicidade. Tem que curtir essa fase. Aí depois, nesse propriamente dito, na sua maior amplitude possível da palavra, aí você tem que curtir o fato de ter conseguido passar por todas essas fases do jogo. E curtir. A sua proposta era Orlando? Partiu Orlando. Seu propósito era dar uma educação melhor para o seu filho? Vai lá e matricula. Você não tem ideia, noção, cara. A educação é algo que mexe no emocional de um pai, de uma mãe. Você poder olhar para o seu filho e falar, cara, estou tranquila no que tange a educação dos meus filhos. Isso é outro nível. Dar uma casa para os seus pais é o seu propósito? Agora sim você pode dar as casas para o seu pai. Você tem que curtir isso. Você tem que curtir o lugar que você lutou para chegar e chegou. Da mesma maneira que você tem que curtir a primeira fase do jogo, essa parte aqui, ó, do planejamento. Eu curti até a risada de quem achou que eu não ia comer carne. Depois eu curti o fato de ir perguntar para minha mãe, curti plantar a horta com meus irmãos, curti cultivar aquilo, curti ir para a rua vender. Eu era feliz fazendo aquilo. Fui curtindo. Curti comer pé de frango, curti calçar o quichute, curti descobrir que a conga era depois do quichute, então lutei para ter o quichute depois da conga. Eu era feliz em fazer essas paradas, assim como eu curto o lugar que hoje eu me encontro. Pegou a visão? Curtir o processo. Então, pense nisso, tá? Ó, existe um tempo de plano, só para recapitular com você. Como diz a mãe, falava assim, vamos recapitular, Dona Pretinha. Dona Pretinha, viu? Recapitular para vocês. Tempo de planejar. Curte isso, tá? Curta enquanto você estiver planejando. Faça isso com felicidade. Tempo de executar o que você planejou. E durante o processo de execução, seja feliz. Eu via gente vendendo água na rua, cabeça abaixo, se achando um Zé Ninguém. E eu tava... Esse cara da cabeça baixa olhava pra mim e falava, pô, cara, eu não entendo esse mangueira não, o cara tá felizão, o cara vende água na praia, o cara é um ninguém, cara. Esse cara é quem? Vende água na praia, o cara tá felizão porque tá vendendo água. Porque eu curtia o tempo de execução. Eu curtia o processo. Se a outra pessoa não curte o processo de vender água, não vai conseguir vender água. Vai estar ali fazendo figuração. Eu não podia entrar como figuração, eu tinha que assumir o papel principal, o protagonismo. Eu curtia o protagonismo de fazer a coisa acontecer, eu curtia o processo, eu não era um cara que estava com a cabeça baixa. Você é barbeiro? Tem uma barbearia do seu lado bombando e a sua ainda não bombou? Cabeça erguida, jogador. Faz com o coração. Você é design de sobrancelha? Abrir um estúdio aí perto de você, de uma garota que inclusive era sua cliente, abriu na Crocró, do seu lado. Cabeça erguida, segue o baile. É o jogo, é isso mesmo. Seu marido não tá te apoiando? Cabeça erguida. Sua esposa não te apoia? Cabeça erguida. Travou a vida aí? Cabeça erguida. Curte o processo. Tenta entender por que travou. Anota aqui, refaz ali, nada de ódio, rancor, raivinha, segue o baile, enxuga as lágrimas, seguiu o baile.
Também eu vou mostrar. Não, que mostrar. Também eu não vou deixar por isso. Parou. Não dá tempo, não dá tempo de ir para esse cenário. Tem um negócio chamado tempo passando para você. Tem um negócio chamado tempo passando para você. O dia que você entender isso, você começa a se preocupar com o seu tempo, usar melhor o seu tempo a seu favor e entender que se travou é porque não é hoje que a promessa vai se manifestar na sua vida. Agora, uma coisa eu posso te afirmar. A arca não vai fechar antes de você chegar e entrar. Eu posso te afirmar isso baseado na fé que eu tenho. A arca não vai fechar antes de você chegar e entrar. Faz o seu. Faça o seu. Se você fizer o seu, eu duvido que a arca feche antes de você entrar. Você não vai morrer no dilúvio não, meu parceiro. Sei que a sua luta está sendo pesada. De repente sua cidade não é a mais promissora de todas. De repente a sua perspectiva de vida já está um pouco abalada. De repente a sua idade já está um pouco avançada. De repente você apostou todas as suas fichas em um nicho de negócio e aí o negócio não bombou. E agora você não tem ficha para apostar no segundo nicho. De repente você não teve apoio dos amigos, não teve apoio do cônjuge, não tem apoio da família. Agora, se você entender, se você tiver fé para acreditar que a arca não vai fechar sem você, não interessa quantas vezes a sua vida vai travar. Não interessa quantas vezes você vai cair. Não interessa quantos rios de lágrima você ainda vai ter que enfrentar. Você vai sempre levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, juntar os seus cacos e voltar para a arena. Quando a vida travar, você vai simplesmente fechar os olhos e vai dizer: eu sei que travou, mas eu sei também que a arca não vai fechar sem que eu tenha a chance de entrar. E para isso, eu vou encarar o processo. Eu vou encarar o processo porque eu sei que a arca não vai fechar sem que eu tenha a chance de entrar nessa arca. Por mais que eu esteja em passos de tartaruga. Tô vendo várias águias passando. Mas eu tô caminhando. Noé, aguarda aí que eu tô chegando. Noé fala: fica tranquilo, meu filho. Só não pare. Fora isso, fique tranquilo. A arca não vai fechar antes de você chegar. A arca não vai fechar antes de você chegar. Essas palavras são muito fortes. Pode ser que alguns de vocês estão ouvindo isso chorando agora. Eu conheço a realidade dessa gente. Eu sei que tem muita gente hoje que pensou que já perdeu e de repente ouve alguém falar: olha, a arca não vai fechar sem você entrar. Isso mexe com a pessoa. Isso dá uma energia absurda na pessoa. Eu sou muito grato a Deus por conseguir falar essas coisas com essa leveza, com essa clareza, com toda essa convicção, porque eu tenho certeza que eu mexo lá no lugar mais íntimo do emocional das pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu sei que tudo que alguém precisava ouvir hoje era exatamente isso. Caraca, não vai fechar antes de eu entrar. E aí eu agradeço a Deus por ser instrumento, né? Ponte entre essas pessoas e esse nível de palavra, com esse nível de motivação, de discernimento. Tem uma promessa caminhando em sua direção. Pode ser que essa promessa esteja caminhando em passo de tartaruga, mas pode apostar que ela está caminhando em sua direção.